Fala pessoal, vamos continuando então o nosso CRUD com o Node.js. Hoje nós vamos criar aí o nosso banco de dados e a tabela do banco de dados para teste aí, tá bom? Então vamos lá. Abra aí no seu inicial o seu MySQL, ou caso você utilize o AMP Server, abre aí o terminal console do MySQL. No caso aqui eu estou utilizando o usuário root e sem senha, né? Então já entrei aqui no meu MySQL. O primeiro comando que eu vou dar no meu MySQL vai ser o create database. Então vou criar aqui a database que vai se chamar Node.js. Você pode colocar qualquer nome, tá? Criei aqui o Node database Node.js e vou dar use Node.js para a gente iniciar. Aqui eu vou criar a minha tabela. Eu vou criar a table user, tá? A table user vai ter um ID int not null auto increment primary key id, tá? Vou ter um name varchar 90 e vou ter uma age int 3. Então eu tenho aqui uma tabela user, tá? Com id int not null, ou seja, não pode ser nulo. Vai ser um ID que vai ser auto incrementado, porque é a minha primary key, né? Vai ser o ID. Um nome com varchar 90 e uma idade com um inteiro de 3 aqui. Criei a minha tabela. Para verificar essa tabela, você dá um desk user, tá? Desk user. E aqui eu tenho a minha tabela criada no MySQL. A partir dessa tabela aqui, a gente vai fazer os exemplos do CRUD, tá? O primeiro exemplo que a gente vai fazer aqui no CRUD será a parte de inserção a partir de um formulário. Então vamos voltar aqui no nosso navegador e na parte inserir. Ao clicar em inserir, vocês vão ver que deu o mesmo problema de rota que a gente viu nas últimas aulas, né? Vou abrir aqui então o meu app. Vamos criar aqui agora a nossa próxima rota, que vai ser a rota. Essas rotas, turma, eu prefiro deixar elas em uma linha, tá? Eu acho que fica mais organizado. Eu crio elas em várias linhas e depois eu deixo ela em uma linha assim, que eu acho que fica mais organizado até mesmo para você visualizar. Aí fica a critério de cada um que achar mais prático. Vamos lá, então vou criar aqui, vamos colocar aqui, ó, a minha rota vai ser inserir, né? Mesmo padrão function rec res. Vamos abrir aqui e a minha res vai dar um render, né? Esse render vai ser no meu layout que eu vou criar ali, que vai ser o layout inserir. Vamos vir aqui então na views, fora da pasta layouts, e vamos criar o arquivo inserir.handlebars. Inserir.handlebars. Aqui, turma, a gente vai criar o formulário padrão do HTML. Então, form name igual a form 1, tá? Action. Esse action eu vou mandar ele aqui para controller form, depois vocês vão ver isso. E o método que eu vou utilizar vai ser o método post. Fechar esse form. E aqui eu vou criar um input type igual a text, name igual a name, id igual a name. Vamos dar um placeholder nele aqui também, name br. Vamos voltar aqui no nosso navegador, atualizar. Repare que agora eu já tenho um formulário de inserção aqui, ó. ID, name, age e o edge aqui. Então, ao clicar em inserir, eu já tenho um link válido aqui. Tá ok. Agora, qual que é o próximo passo? Ele vai mandar o action para esse controller form. Então, aqui no meu views, eu vou criar, né, controller form.handle bars. E aqui eu vou simplesmente dar uma mensagem, tá? Uma mensagem simples. H1 dados inseridos com sucesso. Só isso que eu vou dar uma mensagem nesse controller form. Vamos criar a rota dele aqui. A rota dele vai ser um pouquinho diferente. Vejam só. Lembra que aqui no meu formulário estou utilizando o método post, né? Não vou utilizar o get, vou utilizar o método post. Então aqui eu vou chamar o post. A diferença é essa daqui, ó, vou utilizar o post. Aqui eu vou colocar o caminho aqui vai ser o controller form. E aqui, turma, a gente vai precisar fazer uma configuração que é o seguinte. Lembra que a gente criou aqui
body parser, né? Body parser nada mais faz do que o parseamento aí dos campos do formulário que a gente vai enviar. Então a gente vai fazer uma configuração básica aqui. Vamos chamar aqui uma constante URL encode parser, tá? URL encode parser. Ela vai receber a nossa variável body parser, que é essa variável, essa constante aqui, desculpa, body parser.url encoded, e nós vamos dar um extend false. Nós não vamos estender ela. Isso é padrão aqui do body parser para a gente estar conseguindo enviar esses dados. E lembra que a gente também criou aqui a constante MySQL. Vamos trabalhar nela aqui agora também para configurar o banco de dados. SQL, essa variável SQL vai receber mysql.createConnection. Aqui nós vamos criar a conexão com o banco de dados, os dados da conexão com o banco de dados. Vamos colocar aqui o host, tá? Nós vamos colocar aqui o user, nós vamos colocar aqui o password e nós vamos colocar aqui a porta que vai estar trabalhando. O host, entre aspas, é o localhost, o user é root, meu root aqui não tem senha, e a porta, vocês normalmente ele vai utilizar a porta 3306. Esse é o padrão do SQL. Se você tiver mudado aí na instalação, você tem que colocar a porta correta aqui. Então essa é a configuração aqui do meu banco de dados. Posterior a isso eu vou chamar o SQL, vou dar um query nela, e aqui eu já entro com as cláusulas, as queries MySQL. Eu vou usar o meu database, que foi o database que a gente criou aqui no início da aula. A gente criou aqui o database Node.js, né? Então eu vou chamar esse use Node.js. Tá aqui, ó. Só estou dizendo para o MySQL que eu quero usar o banco de dados Node.js. Beleza. Então agora, lembra essa constante que a gente acabou de criar aqui? Eu vou passar ela aqui, ó, logo após a minha rota aqui, ó. Então vai ficar da seguinte maneira: barra controller form, barra URL encoder parser, para parsear todos os dados do meu formulário, function, aí o mesmo padrão res, entro aqui na minha função. Aqui, turma, eu só esqueci de um detalhe aqui quando eu fiz a constante URL encode parser, aqui é extended, tá? Eu tinha colocado assim, ó, extend, mas é extended, tinha escrito errado. Fineza fazer essa correção aí, extended. Então aqui, turma, no app post aqui, primeiro eu vou demonstrar aqui para vocês, eu vou dar um console.log da forma como que esses dados chegam aqui para mim através do formulário. Lembra que eu utilizei aqui o URL encoder parser? Ele vai chegar para mim da seguinte forma: rec.body e o nome lá que eu coloquei no meu formulário, por exemplo, name. Se eu colocar aqui o ponto name, vamos ver esse console.log, vou colocar aqui, ó, Thaís, e vou adicionar. Se vocês vierem aqui, ó, no servidor, repare que ele me deu o console log da Thaís aqui. Então dessa forma que a gente busca os dados vindo do URL encoder parser. Tá bom, então aqui dentro, primeira coisa que eu vou fazer é chamar uma query SQL, dar um insert into minha tabela que eu criei aqui no banco de dados, que é a tabela user, né? A gente criou a tabela user, insert into user, values. Quais são os values que eu vou passar? São quantos? Aqui, ó, são 1, 2, 3 colunas. Então vou colocar aqui, ó, 1, 2 e 3, né? Preparando aqui a minha query. Vou dar uma vírgula, abro o meu array aqui e aqui eu vou passar os dados. rec.body.id, rec.body.name, rec.body.age. São as três variáveis, as três campos que eu estou recebendo do meu formulário. E no fim eu vou dar um res.render e vou renderizar o meu controller form. Lembra do controller form que a gente criou lá, né? Vamos ver aqui se já está funcionando. Vou atualizar aqui, vou criar o 1, ID 1, vai ser o Thiago e ele tem 25 anos. Clico em Add. Ele me deu os dados inseridos com sucesso, né, dentro do controller form. Vamos vir aqui no nosso MySQL, vamos dar um select from user para ver se chegou. E repare que ele criou aqui o Thiago. Já inseriu o primeiro dado. Vamos voltar aqui, inserir um segundo dado, que vai ser o Thaís, 18 anos. Clicando em Add,
dados inseridos com sucesso. Vou dar um outro select from user aqui. Repare que ele inseriu aqui para mim os dois dados. Aqui no meu controller form eu ainda poderia passar alguns dados, né, para dar uma mensagem mais dinâmica aqui. Então o que eu poderia fazer? No render aqui eu poderia, por exemplo, passar aqui como parâmetro lá o name, que seria o rec.body.name. Então eu poderia passar o name lá para dentro. Aqui dentro do meu controller form, poderia escrever, por exemplo, os dados de abro duas chaves, fecho duas chaves, chamo name, foram inseridos. Vamos ver se vai dar certinho. Vou voltar aqui no meu navegador, voltar, atualizar, vou criar ID 3, vai ser o Roberto, ele vai ter 22 anos. Vou adicionar, os dados de Roberto foram inseridos com sucesso. Tá? Se eu vier aqui, dar um select from user, eu tenho a Thaís, o Thiago e o Roberto, certo? Então é isso, turma. Essa aula foi bastante interessante, onde a gente conseguiu fazer a inserção no banco de dados. Na próxima aula a gente continua. Sucesso nos códigos e na... Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula. Assim você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo.